Oi, pessoal, aqui quem tá falando é a Verônica Lima, junto com meu parceiro J. Marques. Fala, família. Direto de mais um Pode Ver. Nosso convidado de hoje... Porra, eu tô um pouco nervoso, confesso. Tá nervoso? Eu tô um pouco emocionado também. E tá bonito pra caramba ele hoje, né? Todo Eu de tentei branco. vir, mas eu confesso que eu errei o bigode, mas vamos embora. Então, o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. É o Rodrigo França, cara padrão Hollywood, hein? Ele é tanta coisa que eu não sei nem se eu consegui gravar. Que ele é diretor, produtor cultural, ator, filósofo, professor, dono de bar. Pô, o cara é tudo. Não, ele é tudo. Joga em todas. Pessoal, dá o like, compartilha, curte, direto do nosso canal, do nosso Pode Ver. Beleza? Vem com a gente aí. Vambora. Oi, pessoal, estamos aqui direto do nosso Pode Ver, eu e o meu parceiro J. Marques. Hoje a gente está recebendo um convidado especialíssimo, né? Sou muito fã dele, acompanho ele já há algum tempo nas redes sociais e na caminhada também, né? Ele é o Rodrigo França, ele é carioca, tem 44 anos, ele é diretor de cinema, de teatro, ator, produtor cultural, filósofo, professor e dono de bar. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Tudo com muita honra, tentando buscar uma dignidade aí pra gente, pro nosso povo. Isso aí. Rodrigo, aqui, ó, primeiro te agradecer de você estar participando junto conosco aqui do nosso Pode Ver, direto do canal da Utopia, não é? Que é uma construção coletiva nossa. A gente está buscando fortalecer o nosso canal, divulgando gente que a gente admira e que a gente sabe que tem uma caminhada parecida com a nossa, com a minha, do Jota, né? Que está produzindo cultura, que está produzindo conhecimento, né? Que está combatendo o racismo também, estrutural. E você é um cara que a gente admira a tua caminhada, a tua trajetória. Fala uma coisa pra gente aí. Rodrigo França, carioca da Gema, como é que começou a tua caminhadinha? O Rodrigo pequenininho, onde é que você nasceu? Da onde que você veio, cara? Que eu sou da Penha, né? A minha infância num bairro, mas a minha escola de vida é Penha, subúrbio do Rio de Janeiro. De uma família de pessoas negras, não venho de uma família miscigenada, e com muita consciência da sua negritude no sentido de movimento negro, né? Meus pais eram do samba, a primeira geração de pessoas que pisaram na universidade da família, né? E é bom frisar que de pai nem analfabetos, né? Então os meus avós fizeram o possível e impossível para que eles tivessem estudo, e muita coisa mesmo de fome, mas que meus pais não passaram e, consequentemente, eu e meus irmãos não passamos, onde os meus pais puderam investir na minha arte, né? Apesar da minha dificuldade de aprendizagem, eu tenho dislexia, né? Dislexia não é algo que você cura, você aprende a conviver para não se expor, né? Sim. Né? Ou seja, dificuldade em símbolos e signos. Isso é bom frisar, porque dá esperança, né? Mesmo sendo disléxico, eu vendo livros, sabe? Palestras, enceno. E aí eu já desenhava muito, né? Pintava muito. Eu lembro mesmo, assim, com 7 anos, ampliando retratos 3x4 da minha mãe, do meu pai. E aí meus pais me matricularam na oficina de arte Maria Tereza Vieira. Eu tinha 9, 10 anos. E só tinha adultos. E para fazer pintura impressionista, desenho modelo vivo, escultura, pedra-sabão e cerâmica, né? Eles podiam pagar só uma atividade, e na minha época tinha muito essa coisa de permuta, né? Eu chegava cedo para pintar, para limpar um pincel, e aí acabei indo para a sala, para a turma da Maria Tereza Vieira, que é percussora da arte e educação aqui no Brasil, já é falecida, uma excepcional artista plástica. Aí eu comecei a fazer, já criança, exposição individual, coletiva,
Com 14 anos eu descubro o teatro, né? Vou para a companhia do ator Antônio Pedro, onde saiu o Seu Jorge, onde saiu muita gente. Tinha muita gente bacana lá que Muita você conheceu, gente, muita além do Seu gente. Jorge. Tipo, Muita gente. Gabriel Moura. Só que eu começo a fazer o teatro escondido. Não é porque o meu pai ou minha mãe eram contra o teatro. Porque tinha uma grande expectativa desse Rodrigo artista plástico. Olha como eu sou exceção da regra, assim. Menino negro, pais que não vão apostar no futebol, não vão apostar no pagode. no pagode, na arte, nada contra, mas a gente está falando sobre exceção, né? E aí investe na arte, e aí eu faço o teatro escondido não por medo de uma outra expectativa, né? Muitas vezes está associada à sexualidade, né? A relação do machismo, da homofobia, mas porque meu pai e minha mãe esperavam esse artista plástico. E aí eu falo, olha, vou estrear profissionalmente, né? E eles ficam muito surpresos. É isso. De lá, de 14 anos para cá, são 30 anos de carreira. Tanto que meu pai já é falecido há 4 anos e a maior frustração da vida dele comigo é que eu nunca mais pintei. Olha que pai, sabe? Olha que pai generoso, né? Isso é muito bonito. Todo ano ele fala assim, volta a pintar, meu filho, volta a esculpir. Eu falo assim, vou voltar. Eu ainda bonito. vou voltar. Mas, então, são 30 anos de carreira que eu muito me orgulho na arte. Passei muito pelo teatro hegemônico, esse teatro muito bem patrocinado, embranquecido, e chega no momento que eu falo, olha, eu cansei de ser um único negro no palco e ter lá no máximo uma camareira como uma mulher negra e o segurança e o pessoal da faxina. Ou na plateia quando eram amigos e familiares, né? E aí eu mergulho no estudo sobre o teatro experimental do negro, né? Vou estudar muito Abdias do Nascimento, Dona Ruth de Souza, Dona Chica de Xavier, e falo assim, é possível, sim, fazer um teatro negro, né? E eu falo isso no sentido muito respeitoso de continuidade, né? As pessoas, principalmente a mídia hegemônica, fala, ressurgiu o teatro negro. Sim. Não ressurgiu nada, porque nunca morreu. A grande diferença é que eu pego ali as redes sociais, né, a internet, que não é democrática, mas de uma certa forma você atinge um público, não depende tanto da grande mídia. Sim. E pego também ali as cotas, né, que possibilitam ainda aquém, mas possibilitam uma classe média preta que pode pagar o seu ingresso ao invés de ficar exclusivamente no sufoco financeiro, né? Imagina, ou come ou vai num teatro, né? Então isso tudo conspirou muito a favor. Então não é o ressurgimento, não sou o percussor de teatro negro. Isso é o que eu falo, né? Desde que pisou o primeiro artista nessa terra que nos odeia, ali se estabeleceu o teatro negro, né? E aí falo, olha, a gente precisa pensar nessas narrativas, né? E eu sempre vou falar, narrativa é poder. O que destrói também esse país é que essa história ela sempre foi contada a partir do nosso algoz e valorizando o nosso algoz, valorizando aquilo que nos derruba, né? Estimulo dentro da minha produtora a criação de dramaturgia, do entender que narrar, né? Que narrativa também é vestir, também é iluminar. Quantas vezes eu fiquei cinza numa maquiagem, né? Quantas vezes nesse momento que eu estou experimentando o cinema, a primeira coisa que eu falei para o visagista foi o primeiro lugar que a gente sofre violência num set de gravação, de filmagem, é na cadeira do visagista, que fala assim, que cabelo é esse? Vamos cortar, né? Então, narrativa também é isso, né? É saber vestir. E como esse país é racista, estruturalmente isso vai desdobrar também na arte. Mesmo nossos amigos que se colocam de esquerda, progressistas, revolucionários, isso é bom frisar,
né? O outro lado a gente já conta a violência, o racismo. Já não se espera nada. Mas a gente precisa frisar que dentro dos nossos, nem todo mundo é aliado, por mais que diga que seja. Então, quantas vezes eu fiquei cinza, quantas vezes eu fiquei mal iluminado, porque não tem um exercício de ter gente preta em cena. Sim. Isso. Acho que tem um rolê quando eu fui te Eu falo muito, tá? eu Não, por percebi, favor, adorei. por favor. Na verdade é o seguinte, quando eu tava te apresentando, aí eu falei assim, cara, ele é um monte de coisas, né? Faz um monte de coisas, né? Você tem essa característica, né? De ser um cara múltiplo. Dentro da tua construção como uma figura da cultura, da arte, essa multiplicidade, né? Como é que você lida com ela? Ao mesmo tempo, você escreve para crianças, você dirige um filme, você é ator, você é artista plástico. Faltou na hora que eu fui apresentar ele, entendeu? Ó, meu pai tá lá no Orum falando. Obrigado. Então, como é lidar com essa multiplicidade de possibilidades, né? De manifestação da tua expressão como uma figura que produz cultura e arte? Como é lidar com isso? Você prioriza alguma coisa? Em alguns momentos da tua vida, você teve que priorizar essa ou aquela manifestação? Como é isso, né? Eu acho que não é o Rodrigo, acho que é uma característica da gente de povo preto, né? Assim, é claro que eu tive acesso e pude ser instrumentalizado para ir para várias vertentes, né? Eu acho que, de uma certa forma, quem não é da arte acaba desenvolvendo ou por necessidade ou por vocação, algo de assumir frentes. Imagina, é um povo que fala línguas, né? Quando há possibilidade de estudar idiomas, de construir, de reinventar. Eu acho que essa diferença, não é o Rodrigo, é a gente. Me cansa muito. Eu toda vez falo assim, gente, eu vou tirar férias de dirigir o espetáculo. Por exemplo, eu falei isso, não quero esse ano, por mais que esteja fazendo 30 anos de teatro, não quero dirigir, que estou muito cansada para ver. E aí, Rodrigo, conseguimos uma verba para montar um espetáculo sobre Jorge Lafon. Como é que eu vou dizer, gente, super burguesinho, né? Ai, tô cansado, né? Vou para Paris. Não é isso nossa realidade, né? Pegar um projeto como esse, homenagear o nosso, aí entreguei Jorge Lafon. Falei assim, gente, agora eu vou me dedicar a um livro, vou abrir um restaurante em Salvador. Aí surge agora o quê? Dirigir um espetáculo sobre os irmãos Rebouças. Como é que eu vou falar? Não, eu não quero, etc. Tal. O que eu estou fazendo porque me incomoda ser o preto único. Está na hora da gente abrir espaço, principalmente para diretoras negras, né? O que eu estou fazendo é óbvio que eu desenvolvi um know-how que muitas vezes se consegue um dinheiro, um edital de patrocínio a partir do meu nome, né? Mas eu acabo colocando como co-diretora, como co-diretor, alguém para poder exercitar e eu descansar um pouco dessa rotina de pegar todos os projetos, né? A minha psicanalista fala assim, na primeira entrevista, né, no primeiro papo, ela fala assim, eu não vou poder te atender. Eu falei assim, por quê? Porque a gente não pode ter vínculo e você faz muito teatro preto, ela é uma mulher preta. E eu estou em todos os espetáculos. Eu te conheço bem já. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Quando eu viajar, eu te aviso e você vai e assiste, pra gente não esbarrar. E é bom que tenha esse distanciamento. Então, eu acabo fazendo muitas coisas porque eu sou dessa maneira. Sim. Né? Me cansa. Pode falar palavrão? Pode. Eu percebi que eu não gozo, sabe? Porque já entreguei um filme, ao invés de falar assim, já estou em outro projeto e não acho que isso seja saudável, mas por enquanto como eu sei e aprendi a lidar com a vida, né? Daqui eu vou para Salvador, inauguro um restaurante, aí volto para o Rio para poder dirigir o espetáculo sobre os irmãos Rebouças, aí tem um texto para poder fazer um roteiro novo, então eu vou fazendo dessa maneira, né? Eu acho que vai chegar um momento que eu vou falar assim, calma.
Mas eu acho que isso é poderoso, né? Porque você tá, na verdade, hoje colhendo muito de toda essa caminhada que foi feita de investimento para você, né? Eu acho que o investimento aqui não é financeiro, né? É um investimento de terem acreditado nos seus sonhos, de terem te possibilitado que você fosse, né? Quem você é hoje. E isso faz com que a gente consiga continuar plantando, né? Porque são as pavimentações do caminho, né? E aí eu vou fazer uma pergunta meio filosófica, né? Porque eu acho que a gente pode aqui Mas ele é fazer filósofo. isso, né? Vamos Então, nessa. tranquilo. Mas eu queria perguntar, assim, num aspecto geral, na sua existência, qual narrativa você quer contar para o mundo? Porque essa palavra ela é tão poderosa como você disse. Nós estamos o tempo inteiro criando os storytellings nas nossas figuras. O que a gente quer contar para o mundo? E você tem várias missões, por isso que você não deixa de aceitar trabalhos. Eu entendo que é a missão de abrir mais espaços e de deixar esse registro no mundo. Mas qual é a sua narrativa? O que você quer deixar? Ou o que você quer contar? Eu acho que muito cedo, né? Para pensar em que tipo... Porque é legado, né? Que tipo de legado. Mas eu construo uma história, pensando em hoje, com muita responsabilidade, né? Eu, por exemplo, os nossos ancestrais não erraram, que eu aprendi isso com a branquitude. Eles constroem os ídolos, sabe? Eu fico muito chateado quando os nossos reforçam. Porque fulano fazia isso, era aquilo. A branquitude não faz isso. Então, os nossos são perfeitos para mim. Mas eu sei das suas falhas. E eu ouvi uma coisa linda da Carmen Luz, que é minha mestra, também é outra múltipla, e ela falou assim: não erre como minha geração errou. Para mim é o suficiente. Eu vou errar, mas não com os mesmos erros. Então eu acho que está nisso, né? Eu estou aprendendo cada vez mais a ser o Rodrigo, para lá na frente falar assim: o que eu quero deixar? Né? Nesse momento, a minha responsabilidade é não fazer desserviço. Isso é muito pesado, né? Não quero fazer desserviço. Eu quero que, por exemplo, no Barba, Cabelo e Bigode, que é esse filme que a gente acabou de lançar, cara, é um riso sobre a gente, não é um riso sobre o outro, sobre a diferença do outro, sobre a característica do outro, da outra. Então, a minha preocupação nesse momento é não fazer desserviço, não decepcionar ou não criar uma quebra de expectativa, sabe, daquilo que é muito básico. Sim. Sabe? Mas isso não é fácil porque a nossa escola é hegemônica, né? Isso é muito importante frisar, porque os nossos mais velhos caminharam para que a gente pudesse publicar, porque nossos mais velhos sempre escreveram. Publicar, encenar, dirigir, etc. Nosso tempo é para isso. Mas a gente precisa entender que a nossa escola é hegemônica. Sim. A nossa escola, a gente aprendeu a escrever, a falar de uma maneira racista, reproduzindo racismo, misógina, transfóbica, sabe, lesbofóbica, e é muito fácil reproduzir isso. Agora eles estão colocando nós, negros e negras, indígenas, LGBTQI+, no poder, no suposto poder da escrita. Mas como a gente está escrevendo? Sim. O que eu observo é que a gente pode fazer o trabalho sujo do nosso algoz. Então, é isso que eu não quero. Sim. Eu acho que tem um rolê, né? Porque, assim, eu acho que é relativamente recente. Essa coisa da gente entender que a gente tem que escrever sobre as nossas vivências, sobre a nossa realidade, porque, por exemplo, né, eu tô com mais de 40 e lá vai fumaça, e como é que era o lance da gente, né? O lance da gente era pegar um livro que não tinham personagens negras, era brincar com bonecas que não eram parecidas com a gente, era de ouvir histórias onde a gente estava sempre sendo subjugado. Isso em todos os ambientes, em todos os espaços. E a gente começou a fazer esse debate, e ele é relativamente recente, de que a gente tem que contar as nossas histórias, as nossas vivências,
falar da nossa ancestralidade, dar valor a isso, né? Então, quando você fala assim, eu não consigo parar, por que que você não consegue parar? Por que que você está fazendo múltiplas coisas? Primeiro, por uma questão de talento pessoal. Você se colocou, teve oportunidade, tá aí, é uma realidade. Mas também porque tem essa demanda reprimida na sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem uma demanda reprimida e, de certa forma, a gente tem que estar pronto para dar visibilidade, para consumir e divulgar tudo que a gente está produzindo, tudo que a gente está escrevendo, tudo que a gente está filmando, tudo que a gente está fazendo, né? Então, nós agora, negros e negras, né? A gente está entendendo o seguinte, olha, tudo que é nosso, tudo que é da nossa ancestralidade, precisa ter reconhecimento e visibilidade. Algo que talvez até poucas décadas atrás certamente não existia. Então, essa demanda, que de certa forma é crescente, mesmo numa quadra histórica muito adversa, né? Sim. A gente está numa quadra histórica muito adversa. Mas mesmo a gente tendo uma realidade muito cruel com o povo, sobretudo com nós negros e negras, né? Porque nós estamos no topo das desigualdades no Brasil e no mundo. Sim. Mesmo assim, há uma busca crescente para consumir o que a gente escreve, o que a gente fala, o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente celebra, o que a gente tem de história. E isso também é uma coisa boa. E isso é uma coisa que a gente tem que ser... Porque isso que o Jota estava falando aqui, né, eu fico pensando, né? Cada geração tem ou deveria ter uma missão. Sim. Né? Então, acho que nossos pais, nossos avós, eles tiveram uma missão, né? Talvez os nossos avós, a missão de resistir, de existir, né? Os nossos pais de a luta, quero que meus filhos estudem, que tenham oportunidade, que percebam que o mundo, que eles pertencem também, né? E que tudo pode ser deles, né? E o nosso talvez seja de consolidar isso, né? E de consolidar isso produzindo. Sim. E ocupando. A gente tem que ocupar tudo na sociedade brasileira, né? E tem uma questão que eu acho que é muito nítido para mim, que hoje está na nossa mão desmistificar a democracia racial nesse país. Eu acho que os nossos mais velhos, eles estabeleceram isso como estratégia de sobrevivência, né? Você tem textos, algumas falas que você, nesse tempo, você fala assim, putz, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente não estaria aqui agora se os nossos não tivessem organizado ou aceitado tipificações de narrativas. Sim. Eu acho que na nossa mão é falar, opa, não tem essa igualdade, não somos todos iguais juridicamente, economicamente e assim por diante. Mas acho que é isso, né? A gente está ocupando. Acho que também que essa ocupação tem que trazer um pouco... Nunca vai trazer tranquilidade, mas algum momento de respiro, nunca vai ser fácil. Mas existem lugares que são muito violentos. Sim. Eu falei que não ia comentar isso. Olha, uma pessoa que saiu de um reality show, né? Eu tenho muita dúvida desse, assim, do ocupar qualquer espaço de qualquer maneira, porque a que preço, né? Sim. Em relação principalmente à nossa vida, à nossa saúde. Mas a gente tem que fazer, tem que ocupar, tem que criar fissuras, sabe? As fissuras que os nossos mais velhos não puderam criar, a gente tem que criar constrangimento. É isso. Você me traz um gatilho aí pra gente pensar coisas, eu vou fazer uma provocação. Porque existe uma diferença talvez muito grande, né? De você ser convidado para ser um personagem, um reality, que teve diversos desdobramentos, você pode comentar se quiser sobre eles. Uhum. E também qual é a sensação de ser convidado, não para ser o personagem, mas para contar a história que você deseja contar dentro dessa ideia de narrativa, de qual legado a gente quer deixar, que é o filme agora no Netflix, né? 2 lugares, né? 2 lugares sobre o povo preto, 2 lugares sobre a sua identidade, 2 lugares sobre quem você também é, em coletivo, aquilombado, mas que contam versões diferentes da nossa história, né? Ou que
reproduzem ideias diferentes? Eu, assim, sempre é personagem. Te chamam na expectativa do personagem X, né? Se você pensar, por exemplo, na trajetória desse reality show, eu sou do mesmo personagem de Jean Willis, do Babu, sabe? Tem uma linha. Da Juliana Alves, sabe? De pessoas que, de uma certa forma, vão estabelecer um ponto de equilíbrio, né? E são pessoas que geralmente são convidadas. Essa coisa do convite não é de agora. O ponto de equilíbrio também para mostrar que é um programa para toda a classe social, toda classe acadêmica, né, curricular e etc. E tal. Só que normalmente são os chatos, porque é construída essa história. Gente, né, não dá para relevar mais 2, 3 semanas. A gente já provou que a gente é bacana. Tem preto que sabe falar, tem preto que entende sobre política, mas beijo, tchau. Mas alguns conseguem subverter isso, né? Eu acho que eu consegui subverter porque eu sou professor. E por mais que a minha fala seja um pouco elaborada, porque eu saio de uma escola do salão burguês, mas eu fui professor de quilombo, de curso preparatório comunitário, né? Assim, dei aula para universidade, dei aula para curso militar, né? Dei aula para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas à noite eu ia para quilombo, à noite ia para terreiro, para cursos comunitários. Então eu sei lidar com essa diversidade, né? E aí já esperava esse professor. Então, tudo que eu fui lá era o Rodrigo. A grande diferença, e que para mim foi muito desumano, é não poder errar. Você se autofiscalizar, porque eu sei que eu sabia que o desdobramento lá fora, que eu não tinha gerência, não tinha controle, poderia ser o pior do mundo. Então... Fala. Não, é porque eu vou ter que falar isso, assim. É esse lance. Nós, negros e negras, a gente não pode errar. Teve uma vez que uma pessoa mais velha, há muitos anos atrás, assim, e quando eu estava começando a minha caminhada e tal, como militante, e aí ela falou pra mim, você quer ir para esse caminho? Você vai. Mas, quando um branco erra... Pô, o erro é pequenininho. Preto, quando erra, um erro é imenso, né? Então, a gente sabe que... E a gente vê isso o tempo todo, né? A coisa do perdão, a coisa do... Assim, o cara vai lá, comete uma atrocidade. Uma atrocidade. Mas é um menino. Ele não teve intenção. Daí vai relativizando. E no nosso caso, não. No nosso caso, é potencializado assim ao máximo. E não tem perdão. E quando eu vejo as pessoas LGBTQIA+, ou pessoas negras nesses realities... Por que eu não consigo ver? Eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade. E às vezes eu dou uma passada de olhos. A minha companheira é fissurada. Né? Ela adora, ela vê tudo, ela torce, grita, e vota, e faz um escambau. E ela falou, por que você não gosta? O último que eu assisti na vida foi o do João Willis, que eu votei, feito doido, e fiz tudo e tal. E por quê? Porque... Foi meu último também. Fora o seu, né? Não, mas eu entrei acreditando que era a estrutura, né? O anseio... Era o do quinto, né? Mas a sociedade mudou, a expectativa mudou. Muito. O jogo está mais perverso. Mais perverso. E aí, assim, não tem possibilidade, né, de você errar e não ser execrado, né? Então isso é uma coisa muito, muito dolorosa de você ver, entendeu? E experimentar. Mas você acha que você, de alguma forma, caiu numa armadilha indo pra lá? Esse Big Brother. Não, assim, não dá pra falar me arrependo, porque já foi, né? Mas foi bom também. Mas foi violento. Foi violento. Foi violento, porque assim, não era uma coisa de proteger o Rodrigo, era proteger todo um grupo, né? Assim, tem gente que tem noção disso, por exemplo. Tá entrando preparadíssimo. O Danley deitava no chão na festa e falava, mas levanta, parceiro.
O pior é que você não pode sinalizar Que você tá tomando cuidado. que você está tomando cuidado para não alertar Senão a fica pior. produção. Ou falar assim, esse cara tá estragando o jogo. Aí no final do assim, mano... Senão não fica natural. Saiu de lá e você... Por que você pediu para levantar? Então, você é um menino negro da Rocinha, né, um jovem, deitado com uma latinha na mão, vão vender a sua imagem como bêbado. Então, ter tido experiência no teatro, no audiovisual e partir para essa loucura foi o que me cercou, né? Então eu sabia e o diafragma da câmera fechou, gente, tá com a gente. Você sabia que tava rolando, né? Tudo que eu senti foi de verdade, nada foi inventado, mas tecnicamente fez com que eu não esquecesse o lugar que eu estava. Sim. Né? Eu sabia que eu já tinha feito, por exemplo, uma eleição. Falei assim, e ali, ó, mas se tivesse escondido, ali é o estúdio da Ana Maria Braga, não sei o que tal. Porque assim, o que é perverso pra gente acabar nesse assunto de reality? Quando você, por exemplo, sai do Acre, né? Pega um avião, aeroporto, vendo seus olhos, você está num hotel, você tem ali uma semana sem contato com nada, vendo o seu olho e te jogam dentro do programa. Você acaba acreditando que você está num estado paralelo, né? Que é possível fazer tudo e falar sobre tudo. Né? Você acaba esquecendo sobre legislação, por exemplo. Isso é um pouco assustador. Né? Só que, imagina, eu sabia. Ih, gente, se eu pirar, eu vou sair daqui, eu pego um BRT, 40 minutos estou em casa. Eu pego um Uber, eu estou 20 minutos em casa. Então, isso que é enlouquecedor, porque você precisa ter um mantra. Gente, assim, conversar consigo é algo difícil pra caramba. O tempo todo. O tempo todo, porque você não pode despertar o outro, a produção, a direção, aquilo que você está determinando como postura de vida, como jogo. Mas eu acho que essa responsabilidade com o não cometer de serviço, essa responsabilidade com o coletivo, tem um desdobramento na minha arte, tem um desdobramento nesse filme, sabe? Eu não vou falar sobre tudo. Sim. Sabe? Não é qualquer projeto que eu vou aceitar, né? O que me fez aceitar, por exemplo, foi minha mãe, foi minha família. Eu neguei 10 vezes. Vai, tudo aquilo que você faz, você vai falar para mais gente. E foi uma verdade, né? Não. Mas que preço, não? E vem cá, e o Barba, Cabelo e Bigode? Tá bombando. Eu queria saber mais, assim. Tomara quando foi? vá pro ar, esteja ali em top one. Eu tô curioso se foi tipo assim, a Netflix ligando. Pô, vem gravar um filme. Como foi? Como é que foi? Então, tem uma coisa muito, muito ancestral. As pessoas falam que é coincidência, mas não. Em 2018, né? A Universidade da Correria, do Anderson França, estava convocando para uma oficina de roteiro. E aí eu falei, Anderson, eu quero participar disso, cara. Você já é no mercado, vamos deixar espaço para... Né? Foi uma oficina muito interessante, porque tinham pessoas diversas nessa sala para troca. Época que eu acho que a gente se conhece. 2018. Você estava lá? Eu estava por ali, porque eu também não podia fazer parte. Aí ele falou assim, vai ser bacana, tal. E aí foi bacana. Só que eu não sabia que ali era o start do Barba, Cabelo e Bigode. Era para pensar sobre um filme subúrbio, corte de cabelo, etc e tal. Né? O Dinho tinha recebido uma grana para poder fazer esse argumento e falou, muita grana para mim, vou abrir esse espaço, vou fazer uma oficina para outras pessoas entender esse processo da escrita de um roteiro. Aí eu estava lá. Né? Aí 2020, esquece isso, 2018. 2020, eu chego de 5 países do continente africano, né? Uma experiência, nossa, para mim, maravilhosa. Um amigo em comum da produtora, o José Júnior, Jorge é ótimo. O José Júnior me fala assim, o Luizão, que é um dos produtores da fábrica, está atrás de você. Tem um projeto incrível, mas que pena que você está morando no continente africano.
Só que eu já tava no Brasil. Aí eu falei assim, não, tô no Brasil, tô no Brasil. Olha como viagem fecha agenda, né? Sim. Por isso que às vezes eu não falo onde eu tô, onde eu moro, porque fecha a agenda. Aí o Luizão entra em contato comigo e fala assim, pô, tem um roteiro que eu quero muito que você faça. Recebo o convite, oficializo o convite, né? Assim, já tinha em mente que era um universo subúrbio que precisava ter alguém que tinha experiência no subúrbio, principalmente um diretor negro. Porque era esse subúrbio do carioca, subúrbio negro, e assim a gente fez. Então, estava lá atrás escrito sobre se fazer, né? E aí eu tenho esse reencontro com o Anderson França, o grande idealizador desse roteiro, e a gente vai construindo junto com muitas pessoas, né? Tem esse elenco onde somente 3 pessoas são brancas, não dá nem para falar 99,9, assim, não sei nem que cálculo é esse, né? Um elenco de dezenas de pessoas e centenas de figuração, mas o mais impressionante, positivamente falando, é que mais de 85% dos técnicos são negros e negras. Né? Porque você colocar o negro como protagonista, de uma certa forma a gente já superou isso. Né? Acho que a gente precisa superar o que a gente está falando, porque a escrita ainda é branca. A gente conseguiu uma escrita negra, uma escrita trans, uma escrita suburbana, mãos, né? Mãos brancas também, mas a essência está ali. E quando você olha para o lado, olha no set, você se reconhece. Né? A gente só não conseguiu ir além desses 85%, que isso é importante sinalizar. Nós estamos em toda a cadeia produtiva do audiovisual. Estamos. Só que quanto mais fica cara essa formação ou esse equipamento, a gente fica em menor quantidade. Então, nesse momento, os poucos e poucas que, por exemplo, a gente conta pouquíssimas pessoas como direção de fotografia. A gente está na direção de fotografia, mas se hoje, por exemplo, a gente precisar, no Brasil, talvez, vou jogar um número, Sim. de 20 negros e negras, a gente talvez não tenha, porque é caro. Você precisa de lente, você precisa de entender toda uma tecnologia que os caras herdam. Né? O pai dá de presente quando tem 5 anos. Tem acesso, fica essa câmera aí que não serve mais. Sabe? Então a gente está em todas as cadeias, mas ainda falta. E aí o grande barato é que, aonde a gente não conseguiu negro, negra, porque está em outro trabalho, vai ser o primeiro assistente, vai ser o segundo, vai ser o estagiário, para que a gente tenha ali... De um jeito. Próximas gerações com técnicos e técnicos, uma quantidade ali para suprir nossas necessidades. Legal você ter falado disso, né? É dizer, não é só a visibilidade de estar na frente da câmera, né? Toda uma cadeia produtiva que a gente sabe que a gente tem muita possibilidade, né? De abrir caminho e formar também, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Acho que geração de emprego e renda, reconhecimento de habilidades, abertura de oportunidades, assim, o mundo acontecendo como acontece para a branquitude, só que... Por isso tem que ser política pública. O audiovisual, já que gera bilhões de reais por ano, já que existe uma linha de incentivo, né, fiscal, e já que existe uma desigualdade, o Estado ele tem a obrigação de equiparar, e formando. Eu acho que tem um lance, assim, durante muitos anos a gente trabalhou, quando eu falo a gente, é a gente de um modo geral, a cidadania, né? A gente trabalhou para consolidação de sistemas no Brasil, né? Se na década de 80 a gente trabalhou para consolidar o Sistema Único de Saúde, a partir da Constituição de 1988, depois, mais adiante, outros sistemas. Já nos anos 2000, o Sistema Nacional de Cultura. Entender a cultura como uma política pública importante, que precisa de financiamento, presença do Estado e legislação. Então, a gente começa a produzir legislações, a gente começa a produzir conferências
nível municipal, estadual, nacional. A gente começa a acumular acumular para consolidar o Sistema Nacional de Cultura, para que nas periferias do Brasil inteiro a gente pudesse ter equipamentos como os pontos de cultura, transparência nos editais, mais editais. Então, se a gente teve isso durante o início dos anos 2000, a gente tem agora o governo federal atacando e elegendo a cultura talvez como um dos seus maiores inimigos, né? Então, isso se torna assim, um desafio ainda maior, né? Produzir cultura com esse recorte, com esses compromissos, né, que nós temos, numa quadra histórica que é absolutamente adversa. Porque tudo que está aí é assim, né? É assim, vamos pegar o cara que gosta das madeireiras e vamos fazer ele ser ministro do meio ambiente. Vamos pegar a figura mais desprezível que a gente tem, que ataca as mulheres, os LGBTQIA+, que acha e que normaliza uma menina de 11 anos que foi estuprada, né? Recebeu um conselho de uma juíza para ela aguentar mais um pouquinho para ter filho do estuprador. Aí a gente bota nos direitos humanos. E a gente bota na cultura, né? Como é que é? O pum do peido do palhaço, né? Então, essas coisas absurdas que a gente viu acontecendo. Circo dos Horrores. O Circo dos Horrores. As pessoas que a gente percebe assim que não tem o menor preparo político, técnico, de trajetória, e essa desconstrução daquilo que a gente vinha batalhando para consolidar. O Sistema Nacional de Cultura, com os seus conselhos, com fatia do orçamento, com editais, com essa percepção de que ela é uma política pública e porque ela é uma política pública, todos deveriam ter direito de acessá-la. Então, ser alguém que faz parte dessa cadeia produtiva da cultura é um desafio também, nesse momento, nessa quadra histórica, eu acho, né? É o caminho. E é bom sinalizar, assim, a favela, o morro, a periferia, o subúrbio, produz. E produz muito. Você faz cinema com o celular. Mas não é justo, a gente ainda está na resistência. Sim. Sabe? Isso não é justo. Meninos e meninas pararem de fazer a sua arte porque chega um momento que a família fala, vai trabalhar em outra área, né? Vai trabalhar em outra área porque precisa ajudar financeiramente em casa, porque a resistência não paga, né? Paga a sua obra e paga às vezes muito mal a sua obra. Então é preciso que a gente possa conversar, ou a gente converse sobre política pública para a arte, que essa política pública atenda a todo mundo, sabe? Atenda a Baixada Fluminense, atenda o morro, a favela, porque, imagina, eu sempre vou bater para mim no assunto que não existe nada mais revolucionário no Brasil em relação à cultura sobre, por exemplo, slam. Você tem meninos e meninas na poesia, sabe, no grafite, na dança, e não tem o Estado. O que você precisa ali? Você precisa de bolsas, você precisa, às vezes, de um bom som, de um bom equipamento, de um estímulo para a quadra. Não é um grande investimento. Sim. É uma má vontade. É uma má vontade. E aí você tem lá uma jovem com 18, 19 anos, talentosíssima, chega um momento e fala assim, não dá mais para mim porque eu preciso largar esse meu trabalho da arte e ir para uma loja. Não é um problema ir para uma loja, mas cadê essa potência? A gente está perdendo. Não, mas eu só tenho pensado muito porque eu definitivamente, se eu tivesse tido todas as oportunidades mínimas, eu não estaria sentado aqui, o que muito me honra estar, mas eu com certeza seria artista de outras formas. Porque como eu gosto de brincar com a frase, né, do Rubem Alves, né, eu sou o resultado de tudo que deu errado, né? Eu tanto planejei que eu acabei me tornando o que eu sou, porque tudo que eu planejei deu errado. Mas eu com certeza seria artista de outras maneiras. E aí eu acho que quando você traz o slam e eu penso no hip hop, né, o hip hop é a maior universidade pública que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo. Ele é uma universidade pública.
O hip hop é uma universidade pública, é uma política pública em execução feita pelo povo que poderia ser apoiada. Para que jovens como eu, né, no longo das suas trajetórias, pudessem ter sido o que sonharam, que inventaram, que construíram nas suas mentes, mas não conseguiram colocar em prática, né? Mas eu não tô infeliz em ser esse sujeito hoje que está conseguindo pensar política, está conseguindo pensar projeto para que outros jotinhas Sim. eles possam botar a mão na massa, né? E aí quando eu olho para você, Rodrigo, quando eu olho para ver, eu falo assim, cara, acho que a gente consegue ainda, né? E aí eu acho que pra gente sair desse lugar do o quanto a gente não conseguiu ir para um lugar onde a gente está conseguindo, pra gente falar de vida, né? Acho que nessa conversa, né? Eu vejo, toda vez que eu te encontro, Rodrigo, por mais cansado que você esteja, me parece realizado. Sim, sim, muito. Você muito. tem sido um homem negro feliz dentro da Muito. possibilidade? Porque isso também é importante. Feliz, mas às vezes bate o desespero, porque você olha pro lado, né? Imagina, assim, a gente construiu, por exemplo, a gente festeja. Tinha gente negra no 7, 85%, mas você olha pro lado e fala assim, mas cadê a continuidade disso, né? A gente não quer essa entre-safra imensa, que essa entre-safra imensa pra gente, essa entre-safra ela é positiva para a branquitude, que ganha mais. Sim. Tem uma escola financeira, econômica, etc. Ele não precisa... por trás da gente tem 10, 20. Para a branquitude só tem ela e no máximo a família. Né? Não tem um primo, não tem uma avó, não tem uma tia que não teve ninguém. E aí pode ir para Paris, pode ir sei lá para onde, descansar e tá tudo certo. A nossa entre-safra, ela é longa, ela é grande e nela tem fome. Isso. Sabe? Aí não dá pra... Sabe? Necessidade extremamente. Aí eu fico... Claro que eu não vou falar o nome, mas quando alguém muito foda, que eu admiro como artista, como profissional, como pessoa, me pede um Pix de R$50, de 80, R$100 para pagar um gás. Gente, alguém que contribui culturalmente, sabe, para esse país, sabe? Quando um dos nossos morre, ele tem que ter uma vaquinha para pagar. Enterrar. Ai! É doloroso. Não dá para ser feliz. Não dá. Ser plenamente feliz. Não dá. Você é um homem de fé? Por exemplo, não dá para festejar, às vezes eu fico constrangido. Eu sou uma pessoa com grandes vitórias, né? Às vezes eu não festejo porque sou um macumbeiro, né? Vou julgará, né? Mas às vezes eu não festejo porque eu fico constrangido, porque eu sei que do lado tem alguém que tá infeliz, Sim, tá passando fome. Eu sou um homem de fé. Você é um homem de fé. Eu também sou uma mulher de fé. De fé. E eu acho que tem esse rolê também, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, do nosso astral, né? A gente precisa cuidar muito, porque a Márcia Tiburi, uma vez eu estava conversando com ela, né? E ela estava falando de uma coisa que eu não sabia que existia assim, dessa forma como ela me explicou, né? E eu falei, mas as pessoas têm muito ódio e muito isso, e muito rancor, às vezes, nessa coisa da política, do fazer político. Ela falou, e tem uma outra coisa também, a inveja política. Inveja política, né? E a inveja política, ela se materializa de muitas formas, né? Em relação ao que a gente é, o que a gente defende, o que a gente expressa, né? Então... É preciso reconhecer também, né, esses desafios que são colocados na nossa caminhada, porque negros e negras, no seu afazer cotidiano, né, Sim. a gente não pode ser bom. Se você é diretor, se você é um artista, se você é um professor, se você é um intelectual, se você é da política, se você é um militante preta, você não pode ser bom, você tem que ser o melhor.
E tem um lance da troca... E nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. E tem um lance da troca que acontece em qualquer espaço. Que é assim, quando você... E por isso, quando o Rodrigo fala, eu quero em torno de mim meus irmãos e as minhas irmãs negros e negras. Bom, isso tem a ver com a continuidade? Tem a ver com a continuidade. Mas tem a ver com uma troca generosa, que nem sempre a gente tem com pessoas brancas. No nosso afazer cotidiano, quando a gente tem um aliado ou aliada branca, vindo da branquitude, ele sempre acha que ele te estendeu a mão. A relação pode ser de reciprocidade, né? Reciprocidade. Eu te ajudei, você me ajudou. Mas essa pessoa branca, ela nunca vai achar que você ajudou e que ela te ajudou e que foi na mesma proporção. Só nos passos de caridade. Ela sempre vai achar que eu te ajudei, eu te levantei, olha tudo que você tem, eu te estendi a mão, né? Você tá sempre naquela condição de devedor e de devedora. Se for botar na balança, vou falar do meu lugar de fala, que é a política. Sim. Os meus aliados brancos na política, eles são assim comigo. A gente sempre caminhou juntos, né? Eu te ajudei, você me ajudou. Mas no final, você não pode estar fazendo dessa forma. Você me deve, você, né? Você se colocar chegou... na balança, quem eu saiu muito mais... no lucro... Pô, esse lombo aqui tá machucado de carregar, né? Coisas, né? Da construção. Mas e aí tem essa necessidade, eu acho, da gente se cercar dos nossos irmãos, porque eu acho que tem um olhar com todos os erros, adversidades que a gente tem, porque é sempre colocado esse funil, né? A gente tem um olhar mais generoso sobre o outro, sobre a outra, né? Sim. E um lance também que eu curto muito, assim, né? Eu fiz uma mesa um tempo atrás, uma mesa para falar de tudo, de um monte de coisa, com a Bia Ferreira, que canta aquela música Cota Não É Esmola. E eu me vi muitas vezes dentro do meu ambiente familiar, tendo que convencer primos e primas de que eles precisavam fazer o uso da cota, porque foi incutido. E aí, de novo, me remetendo à sua fala, do legado das novas gerações, foi incutido na cabeça dessa rapaziada que cota é esmola, que cota não é legal, que cota... Não use a cota. Como é que você não vai usar a cota, pô? Tu ia de chinelo pra escola, teve que trabalhar na locadora desde cedo, fazer teu corre. Como que você não vai usar a cota? Você não herdou. Você não herdou nada, tudo pra gente sempre foi mais difícil. Então, a gente ainda tem que se ver nesse lugar. E por isso o ativismo cultural, o ativismo político, o nosso ativismo, a nossa construção, ela é importante. Porque senão a gente vai ter irmãos e irmãs que vão achar que ganharam determinadas políticas públicas por mérito, e aí usa a cota e também acha que aquilo ali aconteceu sem luta, ou que acha que nem deve usar, que não tem o direito. Então, sobre todos os aspectos, a nossa caminhada, ela é importante. Tudo que a gente faz reverberar, né, com amor, com entusiasmo, com esse compromisso, né? Tudo isso é muito importante para nós e para as futuras gerações também, eu acho, né, um pouco. Tem uma coisa assim, todo mundo fala assim, você vive no paraíso, porque normalmente, principalmente no teatro, que a gerência é minha, a minha ficha técnica é 100% negra. Eu falei assim, não, é difícil pra caramba, porque é lidar com o ser humano. Mas em cima da nossa dificuldade de negritude, ainda é melhor do que o espaço do racismo. Sim. Sabe? Ainda é... Nossa! Porque às vezes você tem que conscientizar, porque você o outro dos nossos está tão acostumado a encontrar o branco no lugar do poder, a branca no lugar do poder, que não te reconhece. A gente um dia precisa conversar sobre isso. Não te reconhece e às vezes você fala assim, opa, se fosse um diretor branco você não faria assim. Você não falaria dessa maneira. Você não chegaria atrasado. Então, mas mesmo assim, que é cansativo, antes de você dirigir qualquer espetáculo, você precisa pedagogicamente sentar e chamar o Zé, ainda é melhor do que um espaço de violência. Vou ficar aqui assim. A gente ainda precisa, porque
todo mundo assiste aqui, né? Mas, sei lá, meu sonho é juntar todo mundo no espaço e falar assim, gente, vamos conversar? Fazer uma A imersão. gente tá dando mole, Fazer né? uma imersãozinha? A gente tá dando mole com os BOs aí. É sobre isso, não tem uma naturalização da nossa ocupação de espaço, né? De espaço de poder na sociedade, mas vai rolar. Aqui, ó, a gente tá chegando aí no finalzinho. E uma pena, mas, pô, foi uma delícia. Foi muito Curtiu? bacana. Curti. Curtiu. Tem uma coisa que eu fico muito com E pesar. a Bahia? Assim, Você tá indo pra Bahia. Tô indo. Fala disso aí no finalzinho. Eu vou falar. Todo podcast é uma piadinha engraçada. Eu não sei fazer podcast engraçado. Aí eu fico falando umas coisas sérias. Não, mas, pô... A gente foi uma levou a sério delícia. também, A gente mudou até a gente ficou sério, né? A gente ficou meio sério. Mas sou eu. Essa energia... Não, mas Eu não sou foi isso, essa energia gente. séria. Não, eu sei que você não é isso. Porque você Na sabe verdade, eu sei. Vamos desligar as câmeras. A gente vai fazer uma outra entrevista. Não fica sério, né? Mas eu acho que tem um lance. É o Pro que você professor, trouxe o tempo. Não é só professor, não. Eu acho que o que você trouxe durante a entrevista. De É reflexão, responsabilidade. Você sente o peso da responsabilidade. Vocês dois sentem muito esse peso, porque vocês são referências pra mim. Desculpa, eu sou um menino, sou uma criança. Para de bancar de novinho, pô. Mas brincadeiras à parte, vocês trazem esse lance da responsabilidade e eu acompanho vocês no dia a dia. Eu sei que por mais que tenha os momentos de relax que é merecido, vocês nunca perdem esse lugar de serem responsáveis com esse legado que está em construção. E assim, desde que eu conheço o Rodrigo, ele talvez não me conheça, mas eu o conheço antes dele ser tão famoso e hollywoodiano. Eu já acompanhava o que ele fazia com muita responsabilidade nas oficinas que ele promovia, já acho que galgando esse lugar que hoje ele tem, que para muita gente ouvir e ler. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa no micro sendo responsável, ela vai para o macro, ela continua sendo responsável. Nesse momento de uma entrevista, continua sendo responsável. No reality, ele é responsável. No lançamento de um filme tem responsabilidade, eu acho que só mostra o quê? Que a gente não tá aqui de bobeira. A gente não vai dar vácuo para bobeirar, a gente não vai dar espaço para nos ferrar. Porque é isso, né? Como a Verônica traz. Um errinho do branco é um errinho. O erro pro negro é o fim dos tempos. Fim do Então, mundo. assim, efetivamente, eu acho que tá tudo bem a gente ser sério aqui mesmo. Porque eu acho que a gente tem que dar esse recado também, um recado para quem tá assistindo pra gente, que a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente sabe o que a gente é, a gente já sabe de onde a gente veio e a gente tem certeza onde a gente quer chegar. Então a gente não vai dar mais mole. Se eles estão esperando que a gente deslize, a gente vai evidenciar o quanto vocês vacilaram. Linda. É isso. Aqui, Rodrigo, obrigado por você ter vindo aqui no Pode Ver, junto comigo e com meu parceiro J. Marques. A gente recebeu aqui no Pode Ver hoje o Rodrigo França, que é diretor de teatro, cinema, produtor cultural, ator, filósofo, professor, artista plástico, dono de bar e futuro cidadão da Bahia. Não, e amigo pessoal de Beyoncé. E é isso aí. Joguei. Um homem de Hollywood. Pesquisa. Tá bom? Pessoal, Eu não falo isso, não. Aqui, ó. Dá like, compartilha e acompanha o Clickbait. nosso Pode Ver, tá bom? Valeu, J. Marques. Tamo junto, Tamo Rodrigo. juntão aí. Valeu, Rodrigo.